Bom dia. Hoje está sendo um dia assim diferente de todos os dias. Porque todos os dias eu estou com ele, claro, mas é demanda de escola, demanda de consultas, enfim. Mas hoje nós resolvemos tirar um momento a sós. Era para nós termos ido a Belém cedo, mas ele não quis de jeito nenhum sair, não quis viajar e também não forcei. E também dei a ideia, né, da gente sair, tomar um café junto, e isso nós fizemos. Nós fomos tomar um café e depois do café eu disse assim, escolhe um lugar para você ir. E ele disse assim, mãe, eu queria ir no Levi tomar um banho, mas é longe, né? Eu acho que não vai dar. Eu disse, não, meu filho, nós vamos sim. Aí ele pegou o capacete dele e eu peguei o meu, nós fomos tomar um café juntos. Depois nós seguimos até o Levi. E eu acredito que esse momento, assim, para ele relaxar, descarregar todas as energias, tudo, é importante, tanto para ele quanto para mim. Eu não estou na água, porque eu tenho que estar olhando ele. Mas eu estou aqui sentada, apreciando a natureza. Só tem um outro casal, uma família ali distante e ele. Só está nós, no caso, seis pessoas. 4 do outro lado e nós 2 aqui. E Deus contemplando tudo isso. Então, ontem foi um momento assim, ontem foi muito difícil para ele. Uma sobrecarga muito grande. Ele fugiu, né? Ele saiu da escola. Se mesmo com todo aquele aparato das pessoas terem cuidado com ele, do diretor, toda aquela questão de cuidado que a escola está tentando, né? Está tentando, no caso para ele, né? Uma nova rotina, um desafio totalmente diferente. Ele sai de um ambiente escolar com poucos alunos e se depara num ambiente muito maior. E às vezes também tem a questão do profissional que às vezes não tem um preparo, né? Ele pode ter feito um curso, uma formação, mas assim a prática mesmo é nós que somos pais, que nós convivemos, e eu acredito assim que essa ajuda mútua, né? Escola, família, escola, terapia, isso é muito importante. Eu sempre falo que eu sou parceira da escola. Se tiver que ajudar, eu estou ajudando. Que é para mim, a minha parte para fazer, eu faço. Só que tem momento que aquilo que foge de mim, assim, que eu não consigo fazer, é dever da escola. É dever da saúde, é dever da educação. É dever deles contribuir, dar esse suporte, né, para o pai, porque como vocês estão vendo, cada dia é difícil. É muito difícil você chegar numa escola e num horário que não era para ser, mas tem que ser, devido a até ele se adaptar. Essa mudança de rotina. Talvez alguém possa dizer assim, essa mãe é super protetora. Pode dizer que essa mãe mima demais, faz as vontades do filho. Mas é isso aí, vocês estão enganados. Muita gente se engana com isso. Eu sei que existem mães que não estão assim tão preocupadas. Tem mães que não fazem questão, ou talvez não procurem, vamos dizer assim, acaba relaxando devido aos nãos que ela recebe. Não tem terapia, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. E se acomoda. A verdade é essa, se acomoda. Eu não, eu estou nessa luta há 10 anos. Até antes do diagnóstico dele de autismo, eu já vivia com ele. Fiz o pré-natal dele em Belém, porque desde a minha gravidez foi uma gravidez difícil, conturbada. Então fazia pré-natal tanto em Belém quanto aqui em Moju. Então assim, eu nunca descuidei, eu nunca fui uma mãe relaxada, eu sempre procurei aprender, eu sempre procurei me informar das coisas com pessoas que tinham capacidade para isso. Só que uma coisa é você saber a teoria, uma coisa é você sentar num banco de uma faculdade, passar anos estudando. Isso eu nunca
Eu não menosprezo médico nenhum, nunca fiz a acepção de médico. Faço questão, se ele tem um diploma, se ele estudou, se ele sabe, eu faço questão de procurar a ajuda dele. Mas a convivência mesmo, as experiências, é só a mãe, é só a família que sabe, porque é a família que convive. Então, assim, quando as nossas crianças estão numa situação dessa, claro que quem sofre mais é a mãe. Quem se culpa mais é a mãe, porque a gente acaba assim dizendo, poxa, eu estou tentando, todos os dias eu tento, todos os dias eu faço isso, eu mudo estratégia. E a escola? A escola precisa também ter estratégia para lidar com o aluno, para manter o aluno na escola. Mas isso não é fácil. Por mais que eles consigam uma semana, na outra não vai dar certo. Vai ter que mudar de estratégia. Então isso vai ser uma troca diária. Vai ser uma luta diária. Eu me sensibilizo, inclusive como mãe, a Paê do meu filho, ela também é mãe. Às vezes meu coração está assim, acabado, arrasado. Porque eu fico me perguntando, ela não é mãe do meu filho. Né? Ela é apenas uma professora que está ali auxiliando ele. E quando eu sei que ele agrediu ela de certa forma, que ele mordeu, que ele empurrou, isso me dói. Isso me dói, mas eu pergunto para vocês, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que viver o tempo me desculpando, porque o meu filho teve uma crise e em algum momento desencadeou, porque nunca acontece uma crise de uma hora para outra. Sempre tem algo que antecede. Eu tive que aprender. Meu filho, eu tive que aprender a conviver com essas intercorrências. Então, assim, é uma luta diária, não é fácil. Fácil é para quem está numa sala de aula ou quem está num consultório, que estudou, que se formou, que tem um diploma de mestre, de professor, mas ele só tem o diploma. Ele tem um conhecimento acadêmico, ele tem um conhecimento científico, vamos dizer assim, mas quem é que vive a prática? Quem é que convive com essa criança com deficiência, seja ela autista, Down, seja quem for? Quem é que convive? Não é sempre a mãe? Muitas das vezes o pai se vai e a mãe fica sozinha, tendo que lutar contra tudo e todos para que os seus filhos desenvolvam. Então, assim, nossos filhos não são erro, não é castigo. Nossos filhos são bênção de Deus. Eu particularmente digo, os meus filhos vieram para mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, me manter mais calma, que eu era muito explosiva. Entendeu? Então, assim, os meus filhos, eles são bênção. Meu filho é bênção de Deus na minha vida. Tem momento que eu penso que eu não vou dar conta. Mas sempre tem outra mãe que vem, me abraça, me escuta, renova as minhas forças, porque Deus, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer. Seja um animal, seja um fato, um acontecimento, seja uma imagem, seja um louvor, de alguma forma Deus fala com a gente. E a gente vê Deus nos nossos filhos todos os dias, mesmo em crise. A gente vê porque a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente se tornar seres humanos melhores. Então eu deixo meu alerta aqui para você pai, para você mãe, para você vó, tio, profissional. Se você não dá conta, se você não consegue trabalhar com esse tipo de pessoas, com esse tipo de pessoas que precisam, eles precisam de nós. E nós, pais, nós precisamos do apoio de vocês, porque a nossa vida, a nossa carga é uma sobrecarga gigantesca. É uma mochila com peso dobrado. Então, se a gente não encontrar nos profissionais esse suporte, muitos pais estão adoecidos. Eu digo, eu já cheguei a ponto de desistir. Mas você sabe qual é o segredo?
é porque eu sei que Deus não me deu essa criança em vão. Eu sei que tem outros pais que se espelham em mim. Eu sei que tem outros pais que já pediram meu conselho. E às vezes eu penso lá no íntimo, meu Deus, como é que eu vou aconselhar um pai se eu estou passando por essa situação? Mas tem aquele pai que ainda não passou, mas vai passar. Então hoje a minha experiência vai servir para alguém mais tarde. Assim como a minha amiga, hoje que o filho dela já passou, ainda está na fase da adolescência, mas essa fase que meu filho está passando, o filho dela passou. Hoje a experiência dela já me traz calmaria. Então é isso que eu quero que a gente entenda, a sociedade precisa entender. Nós não escolhemos que os nossos filhos viessem com deficiência. Mãe nenhuma quer que seu filho venha com deficiência. Mas nós, eu pelo menos, e algumas amigas que eu conheço, nós somos gratos a Deus. Porque Deus colocou pessoas, Deus colocou crianças na nossa vida. A gente tem a responsabilidade. Um dia nós vamos devolver eles para Deus. E aí, o que a gente vai dizer para Deus? Ah, Deus, eu não dei conta. O fardo era grande demais, era pesado demais. Ninguém me ajudou. Qual é a desculpa que nós vamos dar para Deus? Então vamos pensar nisso. Cada um fazendo o seu papel. Se cada um fizer o seu papel, o fardo de uma mãe, o peso, a sobrecarga de uma mãe diminui muito. Porque eu sei, a minha responsabilidade eu não posso transferir para ninguém. Mas se eu tiver suporte necessário, eu sei que eu vou vencer. Eu sei porque até aqui eu já cheguei, não pelas minhas próprias forças. Mas é porque eu tenho um Deus que todas as minhas fraquezas, minhas fragilidades, Ele tem me sustentado dia após dia. Então esse é o que eu tenho para falar nesta manhã. Que Deus Ele continue dando força para todas nós, mães, seja essa de pessoas com deficiência ou não. Porque tem muitos pais que não têm filho com deficiência, mas também passam uma barra muito grande. Então aqui fica o meu abraço, o meu carinho. E eu posso dizer, eu compreendo, eu entendo. Porque a dor do luto eu passei. Mas Deus passou comigo.